Olá para você que está nos acompanhando aqui no podcast História Presente, um projeto de extensão do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE, vinculado ao IFCH da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a nossa UERJ. Você vai escutar agora a série LPPE nos 60 anos do golpe de 1964. Em 2024, rememoramos os 60 anos do golpe civil-militar, que iniciou uma longa ditadura no Brasil. Esta importante efeméride é, também, um convite para refletir sobre a ditadura, seus impactos e desdobramentos que até hoje afetam toda a sociedade brasileira e nossa democracia. Nesta série, você vai acompanhar entrevistas com especialistas que debatem diversas temáticas relacionadas à ditadura brasileira, como movimento negro, favelas e remoções, movimento indígena, movimento estudantil, esquerdas revolucionárias e luta armada, futebol, teatro, ensino de história, lugares de memória, comissões da verdade e direito à memória, à verdade e à justiça. Não deixe de ouvir todas as entrevistas da série. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à série especial sobre 60 anos do golpe militar no Brasil. Esse é o segundo episódio da série produzido pelo LPPE, Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino da UERJ. E hoje falaremos sobre o tema ditadura, favelas e remoções. E para falar sobre esse tema temos eu, João Paulo, bolsista de extensão, Fernando Martins, bolsista do LPPE e Lucas Pedretti, professor da rede pública do município de Maricá e pesquisador de pós-doc no IESP da UERJ. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast aqui sobre os 60 anos do golpe. É um prazer estar falando com o senhor e vamos começar as perguntas. Oi, gente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, professor. Prazer ter você aqui. Vamos para a primeira pergunta. No seu artigo Ditadura, Remoções Forçadas e a Luta dos Moradores de Favelas da Guanabara, 1963 até 1973, você fala sobre uma memória cristalizada da ditadura e do desejo de enriquecê-la. O que seria essa memória cristalizada? E o que começou a promover esse enriquecimento dela para outros atores sociais, como, no caso, do seu foco de estudo, moradores de favelas? Bom, é uma excelente pergunta para começar, porque permite que a gente pense exatamente qual o sentido dessas pesquisas, né? E aí, não só pesquisas sobre favelas e ditadura, mas um conjunto de outras pesquisas que agora, né, nos 60 anos do golpe, a gente viu que ganharam mais força até do que, por exemplo, tiveram na marca dos 50 anos do golpe, né? Então, pensando a questão indígena, pensando a questão negra, pensando a questão LGBTQIA+, pensando a questão de gênero, né? Todos esses debates, por muito tempo, ficaram invisibilizados nas discussões sobre a ditadura e que agora tem ganhado um pouco mais de espaço, né? E é exatamente disso que se trata, essa memória cristalizada, né? Se a gente pegar tanto a historiografia sobre a ditadura que se produziu, né, desde ali, né, que começa a ter uma produção historiográfica propriamente sobre o golpe de 64 e o regime ditatorial, mas também a produção memorialística, de literatura, de documentários. Se a gente pega as políticas públicas que foram construídas sobre as violências da ditadura, né? Então, a Comissão de Anistia, a Comissão de Mortos e Desaparecidos, a Comissão Nacional da Verdade. Se a gente pega os livros didáticos que são usados no ensino básico, né, e vai lá no capítulo de ditadura, todos eles, de alguma maneira, tratavam, né, até muito pouco tempo, da ditadura num tom, às vezes, mais crítico, menos crítico, mas quando se falava o que foi a violência da ditadura, né, do que foram as violações de direitos humanos cometidas pelo regime, né, de quem foram as vítimas dessa violência, a gente costumava pensar num conjunto muito restrito de personagens e grupos sociais, né? Então, a gente pensava, em geral, ali numa juventude branca, universitária, de classe média alta, que era do Rio ou de São Paulo e que pegou em armas para resistir ao regime, né? Essa era um pouco a memória que aparecia, né? E se você se tiver, sei lá, eu faço muito isso às vezes, dando uma palestra, uma aula, né, para uma turma que está entrando em contato com esse tema e faço uma pergunta assim, o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala de ditadura? Né? Qual filme, qual música, qual livro, qual personagem? E a gente percebe que esse universo, né, é mais ou menos em torno
desses personagens, ou seja, de uma certa ideia de que seria possível contar a história da ditadura como uma história da luta, né, das organizações da esquerda armada e do movimento estudantil contra a violência do Estado, né? Isso não significa, eu acho importante fazer esse parênteses, eu acho que a gente possa falar, no caso brasileiro, de uma memória hegemônica sobre a ditadura nesses termos, porque eu acho que as memórias hegemônicas sobre a ditadura no Brasil não são as memórias críticas sobre a ditadura, né? Pelo contrário, aqui vigorou um certo esquecimento em termos hegemônicos e até leituras bastante relativizadoras ou mesmo legitimadoras do golpe da ditadura, né? Mas, nesse universo que a gente está mencionando, né, no universo de formulações críticas sobre a ditadura, e aí sublinhar aqui, isso aparecer com muita força na historiografia, essa é um pouco a memória cristalizada da qual a gente estava falando nesse artigo, e sobre a qual se começou a falar muito, especialmente nos 50 anos do golpe, e que foi, ao mesmo tempo, dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né? Então, ali, marco de 2012, 13, 14, 15, é um momento importante para a gente entender como começam a aparecer com mais força conflitos em torno dessa memória e demandas em torno da necessidade de se complexificar, enriquecer essa memória, né? Se colocar em cena novos sujeitos, ou melhor, outros sujeitos, outros grupos sociais que também participaram ativamente tanto da resistência quanto foram alvos da violência da ditadura, né? Isso acontece, eu acho, muito por conta. A gente pode pensar é, é, em três grandes atores que estão colocando isso em cena, né? De um lado, a gente precisa pensar nos próprios movimentos sociais que começam a demandar que não é possível falar sobre a ditadura sem mencionar, por exemplo, aqueles sujeitos e grupos que eram e continuavam a ser alvos da violência de Estado no regime pós-88, né? O que eu quero dizer com isso, objetivamente? Se você pega, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, ela trabalha ali entre 2012 e 2014, né? 2013 é um ano que a gente tem aquelas, né, jornadas de junho, etc., né, que colocam em cena a questão da repressão policial com muita força, mas você vai ter no Rio de Janeiro, por exemplo, o desaparecimento forçado do Amarildo Souza, né, o pedreiro da Rocinha, que é preso em casa, torturado dentro da base da UPP e assassinado sob tortura e tem seu corpo desaparecido. Então, os movimentos de favela, os movimentos negros, né, diante desse acontecimento, por exemplo, eles olham para a Comissão Nacional da Verdade e vão falar o seguinte: olha só, na favela a ditadura continua acontecendo, né? Assim, esse desaparecimento forçado que vocês estão investigando como se fosse algo do passado, ele continua aqui totalmente presente na nossa realidade contemporânea, né? Continua aqui no nosso presente. Então, os movimentos sociais são um ator importante para colocar em cena essa questão assim. E o que aconteceu então com esses grupos, com esses sujeitos, com esses indivíduos durante a ditadura? É preciso falar sobre isso também. O segundo ator é a própria academia, né? Que vai de forma ainda muito limitada, mas vão começar a surgir, né, pesquisas nessa direção, né? Isso vai acontecer muito na medida em que você tem um processo de abertura dos arquivos da ditadura, ali, a partir com mais forças de 2009, quando você tem a Constituição de Memórias Reveladas Nacional, em 2011 com a Lei de Acesso à Informação e pós-2012 com a própria Comissão Nacional da Verdade. A partir desses arquivos, você também começa a ter pesquisas que vão atentar para esses pontos, porque a pesquisa empírica vai levando também alguns pesquisadores a essas questões. Então, você vai ter, por exemplo, lá em 2006 ou 2007, se eu não me engano, ou seja, bastante precursora, uma dissertação de mestrado defendida por uma pesquisadora chamada Karen Koslin sobre a repressão do DEOPS de São Paulo, o movimento negro. Você vai ter pesquisadores como o Mário Brum, o Rafael Gonçalves e o Mauro Amoroso pesquisando a questão das favelas na ditadura, né? E aí eu acho que é legal, já que a gente está falando de favelas, pensar numa coisa que é o seguinte: essas pesquisas em geral elas vão se dar pensando, digamos, na historiografia da ditadura como um campo, né? Elas vão se dar de fora para dentro desse campo. O que eu quero dizer com isso? Você pega, por exemplo, esse artigo, né? É bastante importante. E agora não me engano se Mauro, Mário e Rafael assinam juntos, né? Mas eu acho que sim, ou se é só o Mauro e o Mário. Mas tem um artigo muito importante deles sobre remoções forçadas ontem e hoje, né? Em que eles discutem
a questão das remoções forçadas na favela, nas favelas, na ditadura e no, naquela conjuntura daquele momento ali, enfim, o Brasil estava vivendo, e Rio de Janeiro em particular, vivendo a questão dos mega eventos, né, a remoção forçada muito presente, então tem um artigo fazendo essa comparação, e esses textos, né, do Mário, do Mauro, do Rafael, vão ser publicados, por exemplo, em revistas sobre questões urbanas, vão ser publicados em livros sobre questões urbanas. É só depois que, por exemplo, um livro sobre a ditadura traz para dentro a discussão sobre favelas, né? Então, os historiadores que estudam favelas, os historiadores que estudam o movimento negro, eles estão o tempo todo falando da ditadura. Mas os historiadores que estudam a ditadura não estão falando nem de favela, nem do movimento negro, né? Então, isso que eu quero dizer com um movimento que vem de fora para dentro, que eu acho importante falar, né? Porque é isso. Você pega a literatura clássica sobre o movimento negro, o tempo todo está falando sobre ditadura, porque o movimento negro contemporâneo ressurge ali na década de 70, né? Então, era impossível falar sobre isso sem falar sobre o que era a ditadura. Mas na historiografia sobre a ditadura, esses temas eram absolutamente silenciados. Um terceiro ator, que tem a ver com esse segundo, né, porque também está na academia, é a própria mudança no perfil dos alunos, do perfil acadêmico que vai acontecer, especialmente a partir das ações afirmativas, e os alunos começam a questionar, falar, olha só, que história é essa sobre a ditadura, que é uma história branca, né, sobre a ditadura? Como é possível fazer isso? Então, eu pensaria que são a partir dessa mobilização desses três atores com muita força que esses temas passam a ganhar relevância e ganham muita relevância de 10 anos para cá, né? Eu acho que se você põe para comparar os eventos dos 50 anos do golpe, os eventos dos 60 anos do golpe, é inquestionável que essa agenda de pesquisa, ou seja, desses outros sujeitos, né, alvos da violência da ditadura e que também resistiram durante a ditadura, né, que eram silenciados por essa memória cristalizada, eram esquecidos por essa memória cristalizada, a entrada desses sujeitos, a entrada dessa agenda na historiografia da ditadura é uma marca importante da produção dos últimos 10 anos. Perfeito, professor. Achei muito interessante essa distinção de que a memória cristalizada é dentro dessa memória crítica, né? Que a memória crítica é minoritária dentro disso. Exatamente. Ai- Importante ai- falar isso, né? Ainda dentro disso, esse modo de focalizar a história da ditadura, promovendo a memória de grupos antes invisibilizados, ainda você vê como minoritário dentro da academia? É um movimento que está muito no seu começo, já... Como você vê isso? Olha, eu diria que o marco dos 60 anos do golpe, que a gente acaba, né, a gente está atravessando agora, ele é um ponto de inflexão nisso. Eu acho que eu diria assim, a partir desse momento, nenhum historiador pode falar que é possível fazer historiografia da ditadura sem falar desses temas. Provavelmente ainda é minoritário dentro da academia e da historiografia, mas eu diria que essa agenda, ou essas agendas, essas questões de hoje são incontornáveis na historiografia da ditadura, né? É isso, nos 50 anos do golpe já começava a ter pesquisa sobre isso, mas você podia fazer um seminário sobre 50 anos do golpe e não falar sobre nada disso, que pareceria algo enfim, que faria sentido dentro daquela historiografia, daquele campo, né? Entre seus pares, seus colegas, etc. Acho que a partir dos 60 anos do golpe ficou muito evidente, que bom que ficou muito evidente, que a historiografia da ditadura precisa incorporar essas agendas, né? E acho que agora a gente ainda tem, o que não significa que a agenda tá superada, pelo contrário, a gente agora começa a avançar nessa agenda. Então tem muita pesquisa empírica a ser feita, muita, e tem muita coisa a se pensar do ponto de vista teórico, metodológico e analítico sobre esses temas, né? Porque a introdução de novos temas, a introdução de novos sujeitos, a introdução de novos olhares, a introdução de novas fontes demanda também que a gente repense nossos esquemas de análise consagrados, né? Então, algumas categorias de análise que costumavam fazer muito sentido até pouco tempo atrás na historiografia, talvez precisem ser repensadas para que a gente pense em como nossas pesquisas também podem ser transformadas nesse plano mais teórico, digamos assim, a partir da entrada desses novos questões como temas de pesquisa empírica também. Hoje não falar disso, né, professor? Acaba virando um grande elefante na sala, né? Você não pode tocar mais no tema sem citar essas questões. E É, aí vamos ser sinceros, né? O que não significa nem que todo mundo
acha relevante o tema, né? A gente, pô, certamente ainda vai ter muita gente mais consolidada no campo que deve achar que é, 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 mas isso é um tema menor, isso é um tema que não. Mas, enfim, pelo menos esse pessoal agora certamente não vai ter mais coragem de falar isso abertamente, como por muito tempo falaram, né? A gente precisa, quando a gente recupera, por exemplo, o que foi a tentativa de colocar esses temas dentro da Comissão Nacional da Verdade, né? Os relatos de quem estava ali, né, lá dentro, fazendo essa disputa, são, no mínimo, assustadores do ponto de vista de como pessoas consolidadas nesse campo, aí não era tanto da historiografia, né, era mais no plano político, mas, enfim, na historiografia certamente acontecia coisa muito parecida. Falas muito inacreditáveis, quer dizer, inacreditáveis não é a palavra, né? Falas muito absurdas, né? No sentido de, isso não é questão de ditadura, né? Então, acho que é isso, né? O tema hoje é incontornável. Que bom que não significa que todo mundo ache que são temas relevantes, né? Perfeito. Seguindo ainda nesse ensejo, né, nesse bojo dessas populações que foram visibilizadas, enfim, no seu estudo você conseguiu enxergar, é, durante a ditadura, principalmente pós AI-5, uma radicalização dessa violência, por exemplo, nas populações de favela? E se sim, por favor, fale sobre também a relevância de fato do ato institucional número 5 nessa radicalização, nessa tensão maior contra essas populações de favela. Sim, eu acho que a gente precisa. Aí, quando eu falo, por exemplo, nessa coisa de repensar nossos marcos de análise, né? É por aí também, né? Uma das coisas óbvio que o golpe de 64 ele é fundamental, né? Como marco de inflexão nisso tudo. Mas introduzir essas novas questões é uma forma de borrar certas cronologias, porque você é obrigado a pensar que certos processos de violência antecedem, né, o golpe de Estado quando a gente está falando de, por exemplo, populações moradoras de favelas, né? Então, um ano muito importante para pensar isso é o ano de 62, quando o Carlos Lacerda dá início ao processo, à tentativa ao projeto de erradicação das favelas da Guanabara, né? Então, 62 já é um marco importante, o que não significa que 64 não seja, né? 64 é fundamental, tanto é que em dezembro de 64 vai ter a tentativa da remoção da favela do Esqueleto, que é onde hoje é o UERJ, né? E ela vai ser viabilizada a partir da mobilização do DOPS, né? Então, o DOPS vai lá e prende o dirigente, o presidente da FAFEG, né, a Federação de Favelas do Rio de Janeiro, do estado da Guanabara, quer dizer, atual FAFERJ, né, Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro. Então, o DOPS vai lá e vai prender o Etevaldo Justino, que era o presidente da FAFEG, para viabilizar a remoção, né? O Etevaldo estava tentando organizar um plebiscito, né? Para ver se os moradores queriam sair ou não. E aí o DOP vai fazer um relatório falando que ele é um quanto mais militante, subversivo entre os favelados, uma coisa assim. E vai lá e vai prender ele, vai viabilizar a remoção. Então, óbvio que 64 é um marco importante, mas é isso, é um processo que está antecedendo. Falar que é isso, né? Tentativas de remoção de favela são algo que acompanham a própria experiência dos moradores de favelas desde o início do século XX, desde que as favelas são construídas, né? É, Agora, isso vai se intensificar e pós 68, né, pós AI-5, você tem uma mudança importante, inclusive na natureza do programa de remoções, que vai ser, é, né, 65, você tem eleição, o Lacerda perde, entra o Negrão de Lima com um discurso de que ele não faria mais remoções, né? O tema ali das remoções fica um pouco, de fato, esquecido, 65, 66, 67, em 67 por conta de chuvas, né? Enfim, história que nos acompanha também. É, Chuvas com deslizamentos, com muitas mortes. O debate sobre a remoção é recolocado, né, no debate público, e aí o regime traz para si a responsabilidade do programa de remoções por meio da criação da XAM, né? Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana. XAM é um órgão vinculado ao Ministério do Interior, e é ocupado por um. E é dirigida por um general, né?
Então, veja só, é um órgão militar, né, militarizado, né, ligado à ditadura. E é por meio da Shizam, então, que você tem uma reabertura, digamos assim, do projeto de erradicação de favelas. E nesse cenário, né, ali pós AI-5, a conjuntura muito mais radicalizada do ponto de vista da repressão estatal, o ano de 69 vai ser marcado por alguns processos muito brutais de remoções, né, e principalmente ali no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, onde vai ter a remoção da favela da Praia do Pinto, né, no Dia das Mães de 69, com um incêndio criminoso, né, que vai acontecer ali no Dia das Mães de 69, e outras favelas da região que, cujas remoções vão ser antecedidas pela perseguição, pela prisão de dirigentes da Fafeg também, né? Então, o AI-5 ele cria um clima em que aquela tentativa de resistência, né, ela é absolutamente inviabilizada, né? Porque em 64, por exemplo, você tinha tido a remoção do esqueleto, mas você teve um processo de resistência na remoção da favela de Braz de Pina que acabou sendo vitoriosa, ali, uma articulação com o Padre Artola, etc., no processo que acabou permitindo a urbanização da favela. Pós 68, isso já não é possível, ainda mais que você está falando ali de uma área altamente interessante para o mercado imobiliário, que é o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, o que a gente vai ver pós AI-5 é uma limpeza social e racial ali. E hoje, segundo o IBGE, é a Lagoa é um dos bairros mais brancos do Rio de Janeiro. Não? Isso não é um dado qualquer. Então, há uma radicalização, um aprofundamento dessa violência que é isso. Não começa com 64, né? Antecede o golpe, mas há assim, mudanças tanto de natureza quanto de escala, né? No pós-64, no que diz respeito às populações de favelas. Eu falei muito das emoções, mas precisa pensar também que uma dimensão fundamental desse processo porque é isso, as emoções implicam muitas vezes a perseguição às lideranças que estão resistindo àquele processo, né? Isso tem a ver com tentativas de intervenção nas associações de moradores, ou seja, o sufocamento da vida associativa das favelas, que está muito semelhante, por exemplo, ao que vai acontecer nos sindicatos, né? Intervenção no sindicato, prende a liderança e o sindicato, de repente, passa a atuar nos marcos, né, do controle estatal, né, da ditadura. Mas não é só quem estava vinculado a algum tipo de organização ou resistência ou associação que foi alvo da violência da ditadura nesse período, né? E aí esse é um outro marco analítico que a gente pode começar a romper ou borrar quando a gente pensa, né? Porque muitas vezes a gente pensa a ditadura na chave de que assim, a violência contra quem resistiu, né? E é fundamental. Mas a gente precisa pensar, quando a gente inclui esses sujeitos, né, outros na historiografia sobre a ditadura, precisa pensar que para um morador de favela, para um jovem negro, ele não precisava estar com uma placa escrita Baixa Ditadura na Cinelândia, no meio de uma passeata, para ser tratado como inimigo do regime, ser preso, torturado, muitas vezes morto e desaparecer, né? Então, o recrudescimento da violência policial, né, a militarização desses espaços da cidade, que a ditadura vai promover também, ele precisa entrar nas nossas análises, ainda que não seja ali um processo de repressão a um movimento organizado de resistência, né? Então a gente pode pensar em alguns eixos do quanto a ditadura permitiu que a polícia militar, as polícias, né, é, é, aprofundassem esse seu caráter violento que marca as forças de segurança violento e racista, né? Marca historicamente as forças de segurança no Brasil, né? Então, você pode pensar num eixo jurídico, né? Então, a coisa da instituição de uma justiça militar e a previsão de que militares que cometam crimes contra civis devem ser julgados em âmbito militar, né? Algo que é garantidor de impunidade até hoje. Está vendo aí casos recentes, né? O caso do músico Evaldo, por exemplo, que a justiça militar está tentando dizer que foi um homicídio culposo, né? Sem intenção de matar. Os caras deram 80 tiros, mas não tinham intenção de matar. A justiça militar, que essa excrescência, ela é muito tributária da ditadura.
marcos institucionais, ou seja, do ponto de vista da organização da arquitetura institucional da segurança pública no Brasil. A definição de que as polícias militares são órgão, força auxiliar do Exército, né? Isso é de um decreto de 67, né? Na época, os comandantes das polícias deviam ser generais ou coronéis, enfim. A arquitetura institucional da segurança pública, tal como nós conhecemos hoje, é muito fruto, do pensamento da ditadura, porque durante a ditadura, o problema da segurança nacional, né, que é como eles chamavam, digamos assim, o problema da repressão política, e o problema da segurança pública, que é como eles chamavam o problema dessa violência histórica, né, dita comum, não eram coisas desvinculadas uma da outra. Pelo contrário, elas se retroalimentavam o tempo todo, né? Então, os militares que foram torturar no doicode aprenderam como torturar os militares que torturavam na favela. E depois esse aprendizado, né, aquilo que os doicodes aprimoraram do ponto de vista das técnicas de tortura, voltou para as polícias militares, né? Assim, tem um processo circular aí de aprendizado mútuo, mais do que aprendizado mútuo, de constituição mútua entre essa violência policial nas favelas e a repressão, né, a dita repressão política, que precisa ser muito evidenciado. E quando eu falo que isso implica uma mudança nos nossos marcos analíticos e teóricos, é porque a gente não costuma enxergar isso, a gente só olha para a chamada repressão política, para a chamada violência política, e não enxerga esses processos de constituição mútua, né? Então, essa falei, né, de um marco institucional, de um marco jurídico, a gente precisa pensar que também é quando se instituem certos marcos discursivos que a ditadura vai fomentar e vão também permitir o aprofundamento da violência, da militarização dos espaços de favela, da violência policial, né? Que é a ideia de que é isso, né? Bandido bom é bandido morto, né? Que o Estado precisa impor a força, né, a qualquer custo. Tudo isso discursivamente vai ganhar muito espaço durante a ditadura, né? Então a ditadura vai garantir para as forças policiais dois elementos que são fundamentais para que a gente entenda o grau de violência de Estado que vai ser a marca daquele período e para alguns territórios, para alguns sujeitos, para alguns grupos sociais, continua sendo a marca, né, da experiência cotidiana mesmo na democracia. Esses dois elementos são autonomia e não responsabilização, né? Impunidade ou a falta do que a gente chama de accountability, né? Responsividade, enfim, nomes variam. Mas a questão é, uma força policial, uma força militar, é uma burocracia armada, né? Um corpo profissional vinculado ao Estado, e em qualquer que é básico do ponto de vista do Estado democrático de direito ou da democracia, que essa burocracia, que esse corpo profissional do Estado, né, ele responda a controles muito rígidos, porque ele usa a violência em nome do Estado, né? Aquela história lá do Max Weber, né? Ele exerce, né, em termos sociológicos bonitinhos, ele exerce o monopólio legítimo da violência, né? Então, num regime democrático, o exercício desse monopólio legítimo da violência ele precisa ser muito controlado, porque ele precisa obedecer regras e leis de forma muito estrita, né? Então, a definição, né, de uma polícia ou forças armadas adequadas a um Estado democrático de direito são forças armadas ou forças policiais e respondem rigidamente ao poder político, ao poder civil, né, e a controles externos. Eles não podem exercer a força em nome do Estado sem responder por isso. A ditadura vai acabar com qualquer tipo de responsabilização dos militares, né? E vai garantir um altíssimo grau de autonomia para esses militares, né? Então, é isso. Quando você permite que o militar atue no DOI-CODE, né, e possa fazer basicamente o que ele quiser para que ele, se no final ele entregar, né, o que o Estado pede para ele, que é bater a chamada subversão, é óbvio que o cara vai assassinar os militantes da oposição, mas ele vai usar esse alto grau de autonomia e de impunidade para outras coisas, né? Então não é à toa que os caras que atuavam no DOI-CODE vão ser os caras que vão lá depois, né, fazer a ponte ali na transição para serem os seguranças do jogo do bicho, né, do crime organizado. Então, por quê? Porque
Imagina você operar a violência em nome do Estado, não ter que responder por isso, né? Poder matar quem você quer com a arma do Estado. É muito poder, né? É muito poder. E em momento nenhum na redemocratização, na transição, se tentou botar, né, tanto as Forças Armadas quanto as polícias sob esse rígido controle do poder político e civil e garantir esse controle externo. Aliás, se tentou, né? Alguns grupos, algumas organizações, alguns políticos tentaram, mas a redemocratização foi marcada por uma incapacidade do país de é, é, enfrentar esse problema, né? Que é o problema vamos assim, dos aparelhos estatais que exercem a violência em nome do Estado. Perfeito, professor. Eu gostei muito também do início da sua resposta, quando você faz esse disclaimer entre esse aprofundamento, né, dessa radicalização dessa violência, mas que essa política de remoção ela é anterior, tanto no Rio, se a gente for pensar também em São Paulo, ela também. Tem um exemplo claro que é da favela do Canindé, que tem a remoção em 61. Tem uma política de Estado brasileiro antes, que ela se aprofunda, se agrava, né, durante o regime. E o senhor conseguiu explicar bem, agradeço a resposta. Então, professor, ainda nessa questão, você mencionou o Carlos Lacerda. Há uma coisa da política dele de remoções eu achei muito interessante nesse artigo, interessante, assim, bizarramente, né? Que teve distintas fases, né? Primeiro sobre o Arthur Rios, que parecia mais uma repressão negociada com as próprias associações de moradores, e depois sobre a Sandra Cavalcante, em que parece que essa marcha de violência e de repressão se torna mais enfreada e sem essa tentativa ou show de negociação que ainda existia antes. Eu queria que você falasse um pouco disso, por favor. Porque é isso, né? Assim, tentativas de remoção forçada de favelas acompanham, aliás, e formas de remoção, né? Acompanham a história das favelas desde o início da sua constituição, né? Lá na virada do século, a partir do início do século XX, né? Você, em alguns momentos, tem experiências, né? Você vai ter lá na década de 50 a experiência da Cruzada São Sebastião, enfim, vai tendo experiências da tentativa de lidar com o que, naquele momento, né, na primeira metade do século XX, vai ser chamado de o problema da favela. O problema da... O que fazer com esse problema da favela? Isso vai acompanhar o debate público ali na primeira metade do século XX com muita força, né? E sempre num certo pêndulo entre remover e urbanizar, urbanizar e remover. Esse início do governo Lacerda é um momento em que ainda pairava uma certa dúvida sobre qual seria a estratégia do Lacerda para lidar com isso, né? E a figura do Arthur Rios é exatamente, então, alguém que está ali na tentativa de apresentar algumas soluções pela urbanização, né? E não só pela remoção. A mudança, né? A exoneração do Arthur Rios e a nomeação da Sandra Cavalcante, né, em 62, marca uma inflexão nisso, né? A Sandra Cavalcante assume em 62, tem início o projeto de erradicação das favelas. O Lacerda fala assim, olha, eu vou erradicar, acabar com as favelas do horizonte do Rio de Janeiro, né? Que é óbvio que demanda um grau muito mais alto de autoritarismo, de violência, né? E como você falou, em detrimento de qualquer tipo de negociação ou escuta dos moradores, né? Isso provavelmente, nessa mudança, provavelmente responde, inclusive, a tentativa do Lacerda de se viabilizar como presidente da República em 65, né? Ele acreditava que ele seria eleito presidente em 65, né? Inclusive, ele apoia o golpe de 64, achando que os militares vão deixar que haja eleição em 65 e que ele vai ser ungido pelos militares e escolhido pelo UDN para ser eleito, né? Aí, no final da década, ele vai ter que botar o rabo entre as pernas e ir lá, né, fazer a frente ampla com o Jango e assumir que, enfim. Mas isso é outra história. O ponto é que é isso, né? 62 é esse marco de início do projeto de erradicação das favelas, que vai se estender, então, ali até 73, 74, quando, de novo, você tem essa mudança de natureza, quando a ditadura assume para si o projeto, né? E 73, 74, quando a tentativa meio que se esgota, né? Até porque é, enfim, tem ali um esgotamento do ponto de vista econômico, né? Do regime, o início de uma crise, mas também há de se pensar que
parte fundamental do objetivo, que era essa limpeza racial na Zona Sul, né, e a garantia da abertura de uma fronteira de expansão para o capital imobiliário, já havia sido garantida com a limpeza ali em torno da lagoa, né? Então, acho que essa diferença aí entre Arthur Rios e Sandra Cavalcante responde um pouco a isso, a essa conjuntura. Professor, aparece um personagem no seu texto que é chamado Tupã Bento, né? Que ele é o presidente da FAFEG. Era, perdão, presidente não, componente, membro da FAFEG, que é a Federação das Associações de Favela do Estado da Guanabara. Ele disse que a associação adotava uma política de malandragem. No que consistia essa política de malandragem, né? E como ela se dava no contexto das emoções promovidas pela ditadura. A gente tem que pensar, assim, a FAFEG, ela era composta por grupos heterogêneos que disputavam, né, a direção da federação. Então, ela teve momentos, né, na conjuntura pré-golpe, um momento muito curto, porque a FAFEG é criada em 63, então também completou 60 anos ano passado, e depois da ditadura. Então, se você pega, por exemplo, que é o primeiro congresso da FAFEG, que é em 64, e o segundo congresso da FAFEG, que é em 68, você vai ter diferenças grandes de discurso, inclusive, né? É interessante pensar que é exatamente o momento pós-68 que a FAFEG assume um posicionamento mais politizado, radical, vamos chamar assim, né? Aí radical ou sem juízo de valor, ou usando um Mais sentido combativo, positivo para a talvez. palavra, né? Mais Combativo, combativo. né? Então é quando, por exemplo, o Congresso vai definir com muita força a ideia de remoção não, urbanização sim, vai definir uma política de resistência à ditadura, vai formular a sua política em termos mais à esquerda, mais, enfim, próximos ali de uma discussão sobre classe, né? É, Em outros momentos, né, o que eu acho que acontece isso que esse personagem nomeia como uma política da malandragem, que é um pouco uma tentativa de, dentro de uma conjuntura absolutamente desfavorável, tentar garantir algum grau de atuação, né? Mesmo que isso demandasse algum tipo de negociação com a ditadura, etc., né? Isso, assim, a gente tem que pensar que a federação está ali lutando contra a remoção, está lutando contra o regime em alguns momentos, mas está lutando ali por algumas coisas, como a possibilidade de você ter acesso à água, né? Acesso à luz, né? Coisas muito básicas para o dia a dia, né? E, às vezes, num contexto de remoção, está fazendo uma luta que, bom, vai ser removido, mas vai fazer uma luta para algum tipo de garantia mínima, né, no processo. Então, era uma conjuntura muito desfavorável e pessoas que estavam lutando por direitos muito básicos, né? Então, acho que quando ele nomeia essa ideia de política de malandragem, ele está falando disso. Olha, se a gente virasse e falasse assim, abaixo a ditadura, né? Povo no poder, né? A repressão ia cair em cima e, como a gente sabe, né? Uma coisa é o militante de esquerda, né? Morador da Zona Sul, falar abaixo a ditadura, povo no poder. Naquela conjuntura, isso era muito grave, então podia perder a vida por isso, né? Mas eu acho que parte dali da consciência, né, da leitura política desses sujeitos, de que para eles usando aqui um termo talvez não muito bom, mas dá para entender fácil, para eles o buraco é sempre mais embaixo, né? Ou seja, o morador de favela quando vai se mobilizar, quando vai fazer uma luta, quando vai fazer um processo de remoção ou de resistência, desculpa, a violência do Estado, a possibilidade de violência do Estado se voltar contra ele é sempre muito mais brutal, muito mais ameaçadora, né? Então, acho que isso tem a ver com essa ideia, né? De alguns momentos, simplesmente você não poder virar e falar abaixo a ditadura porque você está lutando para ter acesso à água, né? Então, ele vai chamar isso de política da malandragem. Eu acho que iria por aí, né? Tem estou tentando lembrar dos termos, mas o Luiz Antônio Simas ele fala alguma coisa muito importante sobre isso, assim, de como determinados determinados grupos, determinadas coletividades, né, que convivem há muito tempo com
as ameaças de violência do Estado com a repressão, precisam encontrar essas brechas, essas frestas, né? Para, é isso, em última instância, ter direito à vida, né? Então, o Simas fala muito sobre as escolas de samba, né? Ah, porque a escola de samba negociava com a ditadura, não sei o quê. Você fala, mas qual a condição que ela tinha de fazer uma resistência mais explícita, né? Qual a condição que a Fafeg tinha de, né, ir para a Cinelândia e falar abaixo da ditadura, povo no poder? Talvez fosse diferente das condições políticas de outros grupos, né? Então, eu acho que essa ideia da política da malandragem passa um pouco por isso, né? Pela ideia de que, olha, uma conjuntura profundamente é, é, desfavorável, era preciso encontrar isso, né? Pequenas frestas para agir, pequenas brechas para agir, né? Então, isso vai muito, né? Eu acho que como uma forma de responder a críticas, né? Da ideia de negociação, de cooptação, né? Não, ó, uma coisa é ser cooptado ou acomodar com o regime, né? Outra coisa é eu ter que tentar garantir ali que o morador tem algum tipo de direito básico para sobreviver, né? Então, eu acho que isso, se eu não me engano, é isso um pouco que é o sentido desse texto que vocês mencionaram lá no início, né? Aqui que eu escrevi há muito tempo já, mas era um pouco pensar como o caso da Fafeg, né, e das remoções de favelas, ele ajuda a embaralhar um pouco certas discussões que naquele momento estavam muito fortes na historiografia sobre a ditadura, entre, por exemplo, isso, resistência ou consenso, né? Então, ou a gente olha para um ator, ou ele foi resistente à ditadura, né? Ele lutou contra, pegou em armas, etc. Ou então ele consentiu com a ditadura. E casos como o da Fafeg mostram que é, existem posições mais complexas, né? Aí, né? O que não significa. Então, assim, eu acho que em algum momento a historiografia tentava mostrar essas posições mais complexas para falar assim, viu como a sociedade apoiava, viu como a sociedade não era só de resistência, mas o que eu tento mostrar não é isso. O que eu tento mostrar nem a ideia de resistência, nem a ideia de acomodação funcionam do ponto de vista analítico com tanta. Para definir tão bem, né? Então, eu não olho por causa da Fafeg ou para essa ideia de política da malandragem para falar, viu, a sociedade se acomodou com o regime. Não, para falar assim, olha, os sujeitos encontram formas muito. Precisam encontrar ali na sua experiência cotidiana, de vida, de política, formas de sobreviver, né, e garantir algum tipo de, às vezes, né, de ganho na disputa política com o regime, e que essas categorias resistência e acomodação, enquanto categorias de análise, não bastam, não funcionam, elas não colam, né? Porque o Etevaldo, por exemplo, que é esse dirigente da Fafeg, que vai ser preso em 64, tentando resistir à remoção do esqueleto, ele tinha origem num movimento cristão conservador, né? Então, ele apoia as marchas da família com Deus pela liberdade, em 64. E no final do ano, ele está sendo preso pelo DOP, chamado de subversivo pelo regime, né? Então, veja só, a gente pode fazer uma seleção analítica da vida dele e olhar para ele. Olha só, o presidente da Fafeg apoiou a marcha da família com Deus pela liberdade. Olha como a sociedade apoiou a ditadura. Né? Poderia fazer isso, poderia fazer um trabalho inteiro para mostrar como a sociedade apoiou a ditadura a partir daí. Também poderia fazer o contrário. Viu? Ele foi preso em dezembro de 64. Olha como era só resistência, era só luta. Essas categorias, como a categoria de análise, elas são limitadas, porque a complexidade da vida social histórica é muito maior, né? Assim, o que importa chamar a atenção aqui é para um sujeito que mora numa favela, para alguém que está tentando não ser removido, né? Nem o fato do cara ter apoiado a Marcha da Família com Deus pela Liberdade era o suficiente para ele não ser taxado de subversivo, né? É isso que é interessante pensar, né? Não que a sociedade apoiou, a sociedade resistiu, né? Isso é muito mais capilar do que isso, né? Muito mais complexo mesmo, como o senhor falou. Isso até me lembra do seu artigo, desse artigo mesmo, quanto a quando as associações iam falar com o Estado, elas se mostravam assim, usavam todos os termos para se mostrarem afáveis, assim, porque somos cristãos,
nosso encontro é cristão, é apolítico, e você fazia um contraste disso com o uniforme interno deles, e, assim, o favelado é um proletário, e todos os termos, assim, não é apolítico, né? Passava longe de apolítico. Dizer que apolítico é totalmente, assim, algo preconceituoso, né? Racista. Mas, enfim, ainda dentro dessa política de remoções, uma questão sobre a memória institucional da UERJ mesmo, que a UERJ foi construída onde era a antiga favela de Esqueleto, e a remoção dela foi em dezembro de 64, no mesmo ano do golpe. Você pode falar um pouco dessa remoção, como ela se deu, como ela se relaciona com o contexto histórico-político da época? Assim, o que importa chamar a atenção é isso, né? Como a gente estava falando ali do início é, da ditadura ainda, né? É uma remoção ainda feita nos quadros, digamos assim, a coordenação do governo estadual, então é o Lacerda, né? Mas já usando o aparato repressivo do regime, né? O DOPS. Um primeiro momento em que essas coisas vão convergir, né? Com muita intensidade. E é quando você tem essa tentativa ali dos moradores de fazer um plebiscito, saber se eles querem ou não ser movidos, e isso não, né, isso é suficiente para o Etevaldo ser chamado de ativista subversivo entre os favelados e ser preso, né? No prontuário do Etevaldo, ele vai reunir uma série de declarações de pessoas ligadas a grupos conservadores, cristãos, falando assim, olha, o Etevaldo é um sujeito, né, um homem de bem, um cristão, uma pessoa que nós reconhecemos, etc. E nada disso é suficiente para o DOPS, né? Então, acho que isso que chama muita atenção, né? Assim, é muito emblemático a partir dali que assim, a conjuntura tinha mudado e a radicalidade, né, da violência, da repressão do regime iam ser muito mais intensas. Então, é isso. A prisão do Etevaldo viabiliza a remoção do esqueleto. Depois você tem a construção da UEG, né, Universidade do Estado da Guanabara. E acho que é muito recente tentativas, né, da memória institucional da UERJ de incorporar isso na sua autonarrativa, digamos assim, né? Porque é fundamental, faz parte da história da universidade. A universidade precisa falar que foi construída sobre um lugar que foi uma remoção, né? Foi uma favela, foi uma remoção, né? É, e trabalhar sobre isso, né? E lidar com isso, né? Como fazer, né, para reconhecer esse passado, né, eventualmente criar formas de reparação, mas falar sobre isso, né, porque não tem por que esconder ou esquecer, né, é preciso falar sobre. Eu acho que e isso começa a acontecer na UERJ agora, de forma ainda muito tímida, mas a gente tem alguns projetos de pesquisa, a professora Letícia Luna está fazendo uma pesquisa sobre a favela do esqueleto, você está tendo agora, né, uma exposição sobre o esqueleto lá na UERJ, então começa a ser trabalhado de alguma maneira. Sem dúvida, é muito importante mesmo. Agora, saindo um pouquinho dessa. A gente falou bastante sobre remoções, sobre favelas, só que a pergunta que eu vou fazer agora também acaba se relacionando um pouco com isso, porque é um termo muito utilizado em relação à memória da ditadura, que a gente às vezes não percebe, mas também tem um cunho também que ele é segregacionista, ele é preconceituoso, enfim. Quero te falar o seguinte: é muito comum a gente ver hoje sobre a distinção de presos comuns e presos políticos. Sempre me parece que o preso político é o artista, o estudante da faculdade federal, enfim, eles sofrem uma represália, e às vezes podendo até sair do país, mas eles sofrem uma repressão que essas populações subalternizadas, elas também sofreram pela mesma ditadura, e só que a gente tem a mania de chamar, e não é por maldade, é por, talvez por um senso comum mesmo, de diferenciar preso político e preso comum. Você acha que essa distinção ainda é válida? Enfim, você já percebe que isso tem mudado? Olha, eu vou me esforçar muito para não ficar aqui uma hora falando sobre essa resposta, porque é basicamente o tema sobre o qual eu mais tenho me dedicado. Enfim, lancei recentemente O esse senhor livro fica à sobre vontade, isso, professor, fica à basicamente, vontade. mas vou tentar não cansar nossos ouvintes. E vou começar com um caso recente para ilustrar um pouco.
todo mundo deve lembrar, quer dizer, já não sei, né? Eu acho que as coisas são recentes, mas as coisas têm mais de 10 anos. Talvez as pessoas lembrem do caso do Rafael Braga, né, que foi preso em 2013, era um morador de rua, foi preso em 2013, no meio daquelas manifestações, né? É o único preso das manifestações, enfim, tinha tido os 23 também, mas ele foi preso porque ele estava com um pinho-sol na mochila e a polícia falou que aquilo era para fazer coquetel Molotov, né? E que ele estaria participando das manifestações, morador de rua, homem negro, né? É, Então, ele estaria participando das manifestações e ficou preso por isso, né? E houve uma campanha pela libertação do Rafael Braga. E havia um debate interno nessa campanha que é o seguinte: o Rafael Braga é um preso político ou não? O que que significa esse debate? Significa o seguinte: chamar de preso político de alguma maneira da ideia de que ele foi preso porque ele estava nas manifestações. E setores dessa campanha falavam: não, a gente não tem que chamar ele de preso político, porque a prisão dele não evidencia que havia uma repressão às manifestações. A prisão dele evidencia o racismo do sistema de justiça e o fato de que ele está preso por ele ser um homem negro, morador de rua. Então, chamar de preso político é criar uma distinção, colocaria ele num lugar diferente, né, da massa carcerária que a gente produz, né, nesse país, a partir dessa política de encarceramento em massa que só piora, né? O Senado aprovou essa PEC agora que vai piorar isso em níveis estratosféricos. E, portanto, a ideia do preso político para o Rafael Braga criaria uma distinção, como se ele fosse um caso à parte desse universo de presos comuns, né? Eu acho que essa que é a questão, né? A ideia de presos políticos, ela cria uma distinção e ela necessariamente, ao distinguir, ela hierarquiza também, né? Então, presos políticos não só são diferentes de presos comuns, eles têm um estatuto, uma essência tal que os coloca no lugar hierarquicamente acima, o mais valoroso dos presos comuns, né? Isso não é uma especificidade da história brasileira, né? A ideia de presos políticos, ela atravessa, digamos assim, em vários momentos da história, em vários lugares do mundo, né? Mas a forma como a gente passou a construir a ideia de presos políticos em relação à ditadura militar, ela tem muito a ver com os próprios debates que houve na redemocratização. Pelo seguinte, né? Você tinha ali militantes de oposição ao regime, sendo presos, torturados, mortos e desaparecendo, e sendo chamados de subversivos e terroristas pelo regime, né, pela ditadura. E para os militantes era importante tentar mostrar que eles não eram subversivos ou terroristas. E eles criam, então, uma categoria para se autodesignar. E a ideia de presos políticos. Olha, eu não estou preso porque eu cometi um crime, eu estou preso por conta da minha militância política de resistência ao regime, né? Só que ao fazer isso, eles não estão só se distinguindo dos subversivos e terroristas, eles também estão se distinguindo dos presos comuns, né? Então, a autoatribuição dessa ideia de presos políticos, ela vai necessariamente criar essa distinção entre eles e os chamados presos comuns, que vai se aprofundando ao longo da década de 70, né? A gente tem alguns momentos chave sobre isso, né? Então, você pega 75, por exemplo, você tem uma greve de fome na Ilha Grande, da Ilha Grande, para onde estavam sendo levados os presos condenados pela Lei de Segurança Nacional. Ali, né, no início dos anos 70, o assalto a banco passou a ser enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, né, porque era uma prática dos grupos guerrilheiros, né, expropriar os valores dos bancos para financiar as atividades revolucionárias. Então, assalto a banco começou a ser considerado um atentado à Lei de Segurança Nacional e as pessoas condenadas por esse crime iam para Ilha Grande. Aí você tem lá em 75 militantes condenados pela Lei de Segurança Nacional, contra, né, desse tipo de prática, fazem uma greve de fome e demandam que eles sejam levados para um presídio na capital, porque eles estavam com novas violações de direitos humanos, etc. Essa greve é vitoriosa em 75, e esses militantes são levados para o presídio na capital. O que é muito emblemático, porque em 71 ou 72 tinha rolado uma greve na Ilha Grande, no mesmo sentido, e ela não tinha sido vitoriosa. Então, isso mostra como já havia ali uma mudança na conjuntura, né? Depois de 74, já no contexto da chamada abertura. Então, essa greve é vitoriosa. Pouco depois, outros presos condenados pela Lei de Segurança Nacional, mas que não eram militantes de esquerda, fazem uma greve de fome, né?
escrevem uma carta em que eles se auto-intitulam, de forma bastante irônica, como presos proletários condenados pela Lei de Segurança Nacional. Isso é uma ironia fina, falando assim, olha, os proletários somos nós, né? Não são os militantes de esquerda. O que que acontece? Essa greve não é vitoriosa. A violência policial contra esses sujeitos recrudesce, né? Acho que, inclusive, na repressão à greve, algumas pessoas morrem. E essa greve é um dos estopins para a criação do que seria a Falange Vermelha, e depois viria a ser o Comando Vermelho, né? Um livro em que o professor William Lima narra esse processo, né? Vai ser uma figura central para a história do Comando Vermelho. E ao narrar esse processo, ele fala exatamente isso. Ele fala: nós, que éramos chamados de presos comuns, a gente havia sido condenado objetivamente pelo mesmo crime, assalto a banco. O que fazia deles diferentes da gente, né? Objetivamente nada. O que está em jogo é o reconhecimento social do estatuto de cada um desses grupos ou cada um desses sujeitos, né? Então é isso que a ideia de preso político produz. Ela produz um reconhecimento social distinto que coloca esses sujeitos, dá a esses sujeitos um estatuto diferenciado socialmente. A partir da ideia de presos políticos, esses militantes vão aos poucos ser reabilitados politicamente e até moralmente no conjunto da sociedade, né? Por quê? Porque as práticas que haviam levado eles para a cadeia, que no início dos anos 70 são chamadas de terrorismo, na medida em que você tem a abertura, você tem as discussões públicas sobre isso, etc., essas práticas vão passar a ser vistas como legítimas, uma ação política legítima. E, portanto, a violência que o Estado mobilizou contra eles vai ser vista como uma violência ilegítima. Portanto, eles não são mais criminosos. Eles agora são vítimas de uma violência de Estado injusta. E é a categoria de presos políticos que permite que eles façam essa transição e obtenham essa reabilitação política, social, penal, né, de a lei de anistia e moral. Então, essa ideia tem essa categoria tem uma história, né? Então, quando você vai chegar em 79, 75, você chega em 79, aliás, 78, você tem a criação do Movimento Negro Unificado, né? A época MNU-CDR, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, criado em 78, né, todo mundo conhece a história do Robson, né, o feirante negro torturado, morto. O MNU surge em São Paulo. No final de 78, os movimentos pela anistia fazem uma reunião para definir os termos da luta pela anistia. E o MNU vai nessa reunião. O MNU produz uma tese e apresenta nessa reunião. Fala o seguinte: teremos a liberdade e o fim das penas de todos os presos comuns. Ou seja, o MNU fala o seguinte: olha só, pessoal da esquerda, beleza. Vocês querem anistia para os militantes? Apoiamos. Mas a gente acha que essas pessoas que vocês chamam de presos comuns também são vítimas de um Estado racista e classista que os coloca numa condição tal que muitas vezes eles são levados a cometer um crime, né? Então eles são simplesmente vítimas injustas da repressão policial, portanto também são vítimas políticas e também devem ser beneficiados pela anistia. E é óbvio que a esquerda não incorpora essa leitura da lei de anistia, né? Então a lei de anistia é um momento em que essa demarcação entre presos políticos e presos comuns é reforçada, apesar de você ter lá o MNU falando que ela devia ser quebrada, né? Então é isso, essa é uma categoria que tem uma história. E nos anos 80, 90, enfim, a posteriori, essa categoria vai ser incorporada no plano acadêmico, inclusive. E é isso que a gente volta à primeira pergunta. Por que essa memória cristalizada? Porque, porque a historiografia incorporou essa ideia como uma distinção analítica, né? Aquilo que foi construído como uma distinção política, enfim, o debate público passa a se tornar também uma distinção analítica, ou seja, eu olho para olhar para a violência da ditadura significa olhar para a violência dita política, violência contra os militantes, contra quem resistiu, né? Então, esse preâmbulo todo para responder objetivamente, se eu acho que tem validade ou não, eu acho que é papel hoje da historiografia borrar essa distinção. Eu diria que esse é um dos grandes avanços que a gente precisa fazer do ponto de vista das nossas ferramentas de análise. Por quê? Porque isso vai nos permitir compreender outros processos e outras experiências da ditadura militar e outras facetas da ditadura militar. Porque a constituição dessa categoria, historicamente, ela
foi importante para permitir que, né, os militantes saíssem da condição de subversivos e terroristas, mas teve consequências não esperadas, né? Que foi exatamente reforçar essa distinção entre o preso político e o preso comum, e é o que é isso que permite, né, que a gente saia de uma ditadura condenando a tortura contra um preso político, mas achando normal uma chacina contra jovens negros, né, numa favela. Ah, porque não é político. Porque merece o nome de político aquilo que é excepcional, aquilo que não faz parte do comum. Não, no Brasil, jovens negros sendo mortos, isso é comum na ditadura, na democracia, no regime pós-88. Então, isso aqui não merece ser chamado de político, né? Como segue se pensando até hoje, né? Então, acho que borrar essas fronteiras num plano analítico é necessário não só para a gente ter um olhar melhor para o passado, ou seja, para entender outros faces da ditadura, como é importante para que a gente politize essa violência que costuma ser chamada de comum, que é essa violência contemporânea. A gente não pode achar que ela é comum, que ela é normal, que ela é natural. A gente precisa entender que é uma escolha política que o Brasil faz todos os dias de permitir o genocídio. Eu bem como concordo 100%. Inclusive é um debate que ele é tão atual quanto era naquela época. A gente pode agora tirar como exemplo os presos de 8 de abril, né? Que reivindicam para si serem presos políticos. E é interessante você pensar Claro, nisso, como ele tenta claro. resgatar essa. É interessante, É. concordo 100% com isso. Por que isso? Porque essa é uma categoria de diferenciação, né? Então, imagina, a velha lá que, vamos falar, né, que cagou na STF, né? Que é com perdão, ela jamais vai aceitar ser chamada de criminosa. Então, como criar uma categoria que a distingue, né, daquela massa de presos encarcerados, enfim. A ideia de preso político funciona nesse sentido, né? Ela atribui, ela distingue socialmente, né? Muito sociológico, né, inclusive. E precisa ser olhada desse ponto de vista. O que não significa que não seja possível pensar em formas distintas de violência. Às vezes, pode ser importante você diferenciar a motivação de uma violência, né? Assim, mas isso num plano talvez jurídico, num plano normativo, num plano filosófico, enfim. Agora, você não pode naturalizar uma distinção que é socialmente, historicamente construída como se ela fosse dada a priori, né? Existe algo que faz desses sujeitos presos diferentes daqueles. Não, todo processo, enfim, pode caminhar aqui para um lado, né, da sociologia da violência, do crime, etc., que acho que não é o caso. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o que a gente precisa evitar é uma incorporação acrítica dessas categorias que são construídas historicamente, né, como se o mundo fosse assim. Ainda dentro disso, é muito peculiar, assim, porque a direita tomou para si essa ideia de preso político contra a tentativa de golpe, né? E você vê o discurso da esquerda na internet, pelo menos, muito voltado para o polo oposto, sabe? São bandidos, sabe? Usando como um xingamento. Tipo, de novo, isso, vocês são presos comuns, vocês não merecem a peste de preso político. É uma observação muito interessante a tua. Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, assim, porque é, é, é isso, né? Vocês não merecem a peste de presos políticos, mas a esquerda continua operando com a ideia de bandidos, né? Que no limite vai sempre criminalizar o preto, o pobre, o favelado, né? É aquilo que a criminologia crítica ensina pra gente, assim, o recrudescimento do Estado penal, ele sempre vai atingir, no limite, vai ter como principais vítimas, é isso, né? Esses sujeitos que historicamente foram os alvos prioritários da violência de Estado, né? Então, o que não significa que eu estou falando que essas pessoas não têm que ser responsabilizadas, né? Meu abolicionismo penal não vai até, por exemplo, Bolsonaro. Quando Bolsonaro for preso, eu vou fazer um churrasco, cara, tudo isso, vocês estão convidados, mas assim, não é essa a questão, né? Assim, a questão é só a gente ter clareza, e acho que esse documentário é muito pertinente por isso, assim, quanto que essas categorias, né, bandidos, marginais, terroristas, né, elas têm uma carga
social, histórica muito forte, né? E elas não têm a ver com crime, elas têm a ver com pessoas. Eu acho que essa é a marca fundamental, né? O crime é o sujeito, né? Então, por isso que para a direita é muito possível eles um dia falarem assim, bandido bom é bandido morto, no outro dia eles votarem pela libertação do Chiquinho Brasão. Porque bandido é uma categoria que tem cor, tem CEP, tem endereço, né? Então, é isso, bandido bom é bandido morto, mas o trio lá de bilionários das Americanas, imagina, vão ser tratados como bandidos, porque bandido não é quem comete um crime, bandido é quem se enquadra em certos estigmas sociais que eu penso como sujeito tipicamente criminoso. Eu acho que isso é que é o olhar, né? E acho que o seu comentário é muito feliz nesse sentido, de chamar a atenção. Professor, nós temos uma última pergunta aqui. Como a memória sobre as remoções na ditadura se relaciona com o dia de hoje? Que transformações ocorreram, por exemplo, nas associações de moradores e na FAPEG, e nos modos dela de lidar com o Estado hoje? Fazer um fechamento, né? Eu queria só falar uma coisa que tem a ver com todos esses debates, né? Assim, por exemplo, ano passado nós apresentamos, né, a FAFERJ, e aí a figura fundamental do Dere Gomes, que é dirigente da FAFERJ atualmente, cria da UERJ, inclusive, e eu ajudei a formular esse pedido, mas a FAFERJ apresentou um pedido de reparação coletiva à Comissão de Anistia para que o Estado brasileiro reconheça que a FAFERJ e os moradores de favelas foram alvos de uma violência durante o Estado, né? Foram coletivamente perseguidos, né? Não sei se todo mundo acompanhou, mas recentemente a Comissão de Anistia reconheceu que os povos indígenas, Krenak, Guarani, Kaiowá, foram alvos da violência da ditadura e fizeram essa reparação coletiva, né? Que é simbólica só, é só um reconhecimento e um pedido de desculpa. Mas é importante exatamente porque ela quebra aquela memória cristalizada, né? Um passo na direção de quebrar aquela memória cristalizada. Então, a gente fez esse pedido de reparação coletiva em nome da FAFERJ, deve ser julgado em breve, e que está exatamente nesse processo de iniciativas que tem como objetivo fundamental repensar essa história, repensar essas memórias, constituir outros olhares e outras narrativas sobre o que foi a ditadura, fundamentalmente com esse objetivo de conectar esse passado com o presente, de falar que a gente não pode pensar na ditadura militar, né, como, digamos assim, um período excepcional no sentido de que era um estado de exceção, né, mas excepcional no sentido de um período que estaria fora da história do Brasil. A história do Brasil é uma história linda, maravilhosa, bonita, harmoniosa, de só coisas belas. De repente vem o golpe de 64, um período de trevas, de repressão, de violência, de arbítrio, de autoritarismo. E a partir de 88 vivemos num mundo maravilhoso de novo, né? Todos são felizes, não tem mais problema nenhum. É claro que isso é uma caricatura, mas às vezes a gente, de formas mais nuançadas, né? Pensa a história do Brasil um pouco nesses termos, né? Existem esses mitos da nacionalidade de uma história pacífica e o golpe de 64 seria algo fora dessa história. E a gente precisa romper com isso, precisa pensar que o golpe de 64 e a ditadura são assim, mais um capítulo numa história que toda ela é marcada pela barbárie, pela violência, né? Só que uma barbárie, uma violência que atingem prioritariamente determinados setores, né? A população negra, os moradores de favelas e periferias, né? Os povos indígenas, os trabalhadores do campo, as mulheres, a população LGBTQIA+. Então, para esses grupos, para essas pessoas, né, a violência do Estado esteve sempre aí, antes de 64, durante a ditadura e depois da ditadura. Então, a gente precisa cada vez mais contar essa história nesses termos, né? Então, eu diria que olhar para a história do que foram as emoções, foi a violência nas favelas na ditadura, é uma forma da gente repensar a história do Brasil como um todo, né? De repensar a história do Brasil em particular, da gente chamar a atenção para o fato de que a nossa democracia ainda é profundamente limitada, né? Porque é isso, né? Depender da sua cor, depender do seu local de moradia, aquelas proteções da Constituição de 88 que servem, né? Alguém que seria um preso político, né? Não vão servir.
né, para tudo. Então, um pouco isso que é o nosso, nosso esforço acadêmico, historiográfico e político, né? Tudo é nessa direção da gente, como eu falei, né? Ao borrar essas fronteiras entre o que é político e o que é comum, politizar a violência do presente e falar assim, olha, o genocídio negro nas favelas hoje é uma escolha política que é feita todos os dias pelo Estado brasileiro, pela sociedade brasileira. Não é não é algo natural, né? Não é algo que a gente deve pensar em termos morais, né? Ou seja, os cidadãos de bem, existem os marginais, os bandidos, etc. E também não é um problema técnico, né? Assim, a gente não sabe como acabar com a violência policial. Não, a gente sabe, né? Por exemplo, como construir uma polícia menos violenta, né? Dar cursos de direitos humanos. O problema não é técnico, não é, assim, não é uma questão de a gente aqui descobrir como fazer para a nossa polícia ser menos violenta. A gente sabe como fazer. A gente só não quer fazer. Então, é isso. É pensar o problema da violência de Estado hoje como um problema político, né? Eu acho que esse é um pouco no sentido mais geral. É isso, estamos chegando naquele momento que ninguém gosta, né? Acredito que todo mundo tenha gostado, inclusive os ouvintes. E vou começar as despedidas aí com o Fernando. Fernando, se despede da nossa audiência e do professor também. Agradece o professor disponibilizado o tempo aí e tudo que trouxe para a gente de conhecimento. Obrigado, professor, pela disponibilidade, pela conversa, foi maravilhosa. Quero perguntar se você tem redes sociais também, se quer divulgar alguma coisa, falar do livro, da transição inacabada, violência do Estado de Direitos Humanos da redemocratização. Não que a gente vai divulgar para muita gente, não que muita gente assista aí, mas assim, se quiser falar, pode falar. A gente só agradecer muito pela oportunidade, pelo convite, parabenizar pelo trabalho. E é isso, estou lançando esse livro agora, como o Fernando falou, Transição Inacabada, saindo pela Companhia das Letras. Estamos gravando dia 19, não sei quando o episódio vai ao ar, mas o livro chega nas livrarias dia 23. Então, já chegou, quando vocês estiverem ouvindo, ou vai estar chegando em brevíssimo. Então, procurem lá. Também tem um outro livro chamado Dançando na Mira da Ditadura, que é sobre a repressão da população negra, os bailes soul. Esse está disponível online, para procurar aí no Google. E é isso. Enfim, sempre um prazer falar sobre esses temas e muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. É isso, também fico por aqui, me despeço. Agradeço também você, professor, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Foi de fato gratificante. E fiquem ligados nos próximos episódios sobre ditadura, 60 anos do golpe, na verdade. E estamos fazendo, o LPP está fazendo uma série exclusiva aí sobre essa efeméride do ano de 2024. Um abraço. Tchau, tchau. A série especial LPPE nos 60 anos do golpe de 1964 é uma produção do podcast História Presente, do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História, o LPPE. A coordenação desta série é das professoras Isabel Pimentel e Andréia Queiroz. Agradecemos ao professor Lucas Pedretti pela entrevista, aos bolsistas João Paulo Kleinlein e Fernando Martins pela condução e pela elaboração do roteiro. A vinheta é de Leonardo Pereira. Fiquem atentos, atentas e atentes aos próximos episódios.